Oi, gente, tudo bem? Eu vou apresentar aqui o trabalho do córtex da suprarrenal, em relação aos glicocorticoides. Esse daqui é o título do nosso trabalho, a gente vai falar mais sobre ele depois. Aqui é um resumo mais ou menos do que a gente vai falar. Primeiro o caso clínico, depois a fisiologia dos glicocorticoides e a relação da sua administração exógena com o tumor aqui da medula da adrenal, feocromocitoma, a fisiopatologia aí do feocromocitoma e dos glicocorticoides e a conclusão do trabalho. Em relação ao relato de caso, era um homem de 45 anos, nipônico, tinha fortes dores articulares, foi administrado aí betametasona intraarticular, betametasona um corticoide aí bem potente, e aí ele teve uma cefaleia fulminante 2 dias depois dessa administração. Em antecedentes pessoais, ele tinha hipertensão arterial sistêmica, que era tratada aí com lisinotropil. Aí, antecedente familiar, não tinha câncer, diabetes ou outro distúrbio endócrino. Em hábitos de risco, ele era fumante e etilista, então ele é um grupo de risco aí para tumorigênese. Em relação ao exame físico, ele estava taquicárdico, hipertenso e taquipneico, achou aí que era uma hemorragia subaracnoide, só que aí o líquido cefalocraniano estava sem sangue e a tomo e a ressonância deram negativos. E sendo que hemorragia subaracnoide geralmente é por causa de uma ruptura de um aneurisma aí cerebral. Em exames complementares ele estava com uma acidose importante, ou seja, achou aí que era uma diabetes mellitus, né, uma cetoacidose, e mais a hemoglobina glicada dele estava normal, então achou que era uma diabetes mellitus tipo 1 fulminante. Não era algo crônico, mas algo agudo. E tirando isso, todos os hormônios estavam normais, a CTH normal, exceto as catecolaminas que estavam um pouco aumentadas. E aí fez tratamento aí com infusão insulínica. Relação aqui à infusão insulínica, é um gráfico aí da infusão insulínica ao longo do tempo. Ela foi maior e aí com a estabilização aí da glicemia, a diminuição da glicemia, ela foi diminuindo até acabar aí essa infusão. Fizeram testes depois posteriores nesse paciente, ele tinha uma taxa basal de insulina, ou seja, não era diabetes mellitus tipo 1, que tem toda a destruição das células beta e não tem secreção aí de insulina. E aí fez um teste de inibição com clonidina. A clonidina é um inibidor aí de catecolaminas e não inibiu as catecolaminas. Então tinha alguma coisa aí produzindo autonomamente as catecolaminas. Bom, aí aqui é uma ressonância aí com uma substância radioativa, né? No caso, essa substância aqui, a iodina 131, e teve uma grande absorção nela aqui nessa região que está a glândula da adrenal esquerda. Aqui está o fígado, a coluna vertebral, o paciente está de costas e a glândula adrenal esquerda está aqui. Então, fez aí o diagnóstico de um tumor aí na glândula adrenal esquerda. Bom, em relação à fisiologia um pouco dos glicocorticoides, saindo um pouco do caso clínico, eles são produzidos na zona fasciculada do córtex. O feocromocitoma está muito relacionado à medula da adrenal, que produz as catecolaminas. Os glicocorticoides, a sua secreção e produção é regulada pelo eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. No hipotálamo está relacionado aos núcleos parvicelulares, que estão muito ligados aí ao ciclo circadiano. Então aqui todo aqui ciclo circadiano e também com o sistema límbico aqui o estresse regula aí a secreção desses hormônios dos glicocorticoides. Então o hipotálamo nesses núcleos paracelulares ele libera o hormônio liberador de corticotrofina, então aqui o hormônio liberador de corticotrofina, que vai estimular aqui os células corticotrofas aqui, principalmente aí na transcrição do gene PONC, que vai formar aqui esse PONC, que é um pré-pro-hormônio que vai ser clivado e vai formar o ACTH. E aí o ACTH vai estimular o córtex adrenal a produzir principalmente os glicocorticoides. Aí aqui tem um esqueminha, né, dos glicocorticoides sendo estimulados aqui pela CTH e eles fazendo feedback negativo tanto da adenohipófise quanto do hipotálamo para manter a sua regulação aí em níveis homeostáticos, né. Bom, em relação aos glicocorticoides, eles têm como precursor o colesterol, eles são hormônios esteroides, e muito relacionado com a esteroidogênese. A esteroidogênese tem uma etapa limitante, que é essa daqui, a primeira etapa.
da conversão de colesterol em pregnenolona, porque a enzima aí relacionada com ela é a enzima mais lenta que tem. As enzimas geralmente da esteroidogênese são relacionadas à família do citocromo P450, e aí pode haver algumas deficiências aí dessas enzimas ou algumas mutações que pode gerar um defeito nessas enzimas e levar a uma hiperplasias adrenais congênitas, como a síndrome de Addison. Bom, aí tem esse artigo aqui que fala um pouco sobre o porquê os glicocorticoides eles vão induzir o feocromocitoma, que é a grande coisa aqui do nosso trabalho. Principalmente é legal lembrar que os glicocorticoides eles são hormônios lipossolúveis, então eles entram aí nas células e eles se ligam a receptores citoplasmáticos, e esse complexo vai se transduzir para o núcleo e vai ser responsável por ações genômicas. O que esse artigo falava muito é que os glicocorticoides estão muito relacionados com a biossíntese de enzimas responsáveis pela produção de catecolaminas. E eles estimulam também a secreção desses hormônios, que está muito relacionado aqui com o feocromocitoma, que geralmente é um tumor aí produtor de catecolaminas. Em relação à fisiopatologia do caso, devido à neoplasia das células cromafins, há uma produção aumentada de catecolaminas. A maioria dos feocromocitomas secreta noradrenalina. Algumas vezes ocorre secreção apenas de adrenalina e muito raramente ocorre secreção apenas de dopamina. Um sintoma secundário desse tipo de neoplasia pode ser a síndrome de Cushing, também conhecida como hipercortisolismo. A secreção de catecolaminas pode ser contínua ou intermitente. Por isso, a hipertensão arterial, que é o principal sintoma, pode se manifestar de duas maneiras, tanto paroxística quanto persistente. Dependendo do tipo de catecolamina produzida, os feocromocitomas podem ser agrupados em fenótipo adrenérgico, que é com hipertensão persistente e secreção de noradrenalina, e um fenótipo adrenérgico, que é principalmente secretada adrenalina e eles têm sintomas paroxísticos. A hipertensão pode não ocorrer caso a secreção seja apenas dopaminérgica. Os vasos sanguíneos eles contêm principalmente receptores do tipo alfa-1 adrenérgicos, que agem ativando a fosfolipase C, representada aqui. Isso promove a quebra de um fosfolipídio de membrana, e isso gera um diacilglicerol e um fosfodiilinositol trifosfato. Esse fosfodiilinositol trifosfato se desloca até o retículo sarcoplasmático e promove a saída de cálcio. Uma elevada concentração de cálcio citoplasmática vai favorecer a contração do músculo liso dos vasos. Uma secreção episódica dessas catecolaminas, ou seja, que gera os sintomas paroxísticos, tem uma tríade de sintomas. São eles a cefaleia intensa, palpitações e diaforese, que é a transpiração excessiva. A hipótese inicial do caso tinha sido de diabetes mellitus tipo 1 e ele recebeu tratamento para cetoacidose metabólica. A adrenalina possui um efeito hiperglicemiante e aumenta o consumo de O2 e aumenta a termogênese. A hipótese inicial foi desconsiderada principalmente por conta do valor da secreção basal de insulina. Já a acidose foi atribuída à alta concentração de ácido lático. O diagnóstico do feocromocitoma foi feito pelo exame de sangue, que apresentou elevadas concentrações de catecolaminas, pelo exame de urina, que apresentou elevada concentração de metabólitos das catecolaminas, e pelo teste de supressão com clonidina, que não abaixou a concentração dessas catecolaminas. O tratamento foi feito pela remoção cirúrgica do tumor e a pressão arterial foi controlada pelo uso de alfa-bloqueadores e depois de beta-bloqueadores. O aumento da concentração de catecolaminas implica um aumento dos efeitos metabólicos secundários desses hormônios. A adrenalina possui um efeito hiperglicemiante e ativa a fosforilase e inibe a glicogênio sintetase. A noradrenalina, já por sua vez, é mais relevante pelo seu efeito vasoconstritor do que pelas suas ações metabólicas. Concluindo, o paciente foi diagnosticado com feocromocitoma causado pela injeção intraarticular do glicocorticoide. Esse tumor promove aumento da secreção das catecolaminas, e o aumento das catecolaminas promove transpiração excessiva e vasoconstrição periférica.
A vasoconstrição periférica causa hipertensão e a hipertensão é responsável pela cefaleia presente no paciente. E a vasoconstrição diminui o fluxo sanguíneo para os tecidos. Por isso, a oferta de nutrientes diminui e ocorre um deslocamento para a via anaeróbica. Isso acarreta maior produção de lactato, que é responsável pela acidose metabólica descrita. Muito obrigado.